E hoje eu vou contar a fantástica história de Pedro, que é o meu paciente recordista em emagrecimento. Eu o conheci quando ele estava doente em casa e eu fui até a residência dele para avaliá-lo e posteriormente ele foi até meu consultório interessado no emagrecimento. Pois é, após um mês de programa de emagrecimento, na época ainda era o consultório físico, Pedro emagreceu mais de 12 quilos. E hoje eu vou contar para vocês essa fantástica história de emagrecimento. Eu sou o Dr. Francisco Zacarias e essa é mais uma história de amor pela vida. E para construirmos esta fantástica história de emagrecimento, utilizamos meu método dos 4 passos para emagrecer, que você pode aprender através do meu curso Emagreça 10 quilos ou mais. É 100% online e você pode adquirir agora mesmo. Para mais informações, acesse o link da descrição. Depois que Pedro melhorou da doença que ele tinha em casa, ele foi até o meu consultório no dia 16 de setembro de 2021. E nesse dia ele não referia nenhuma doença, ou seja, ele achava que não tinha nenhum problema de saúde, mas tomava uma medicação para gastrite. Cheguei à conclusão pela anamnese, que são aquelas perguntas que o médico faz aos pacientes, de que ele tinha a doença do refluxo gastroesofágico, que é comum em pacientes obesos. Pedro tinha 1,84 m, 41 anos de idade e 120 quilos. E esse peso classificava em obesidade grau 2, já que ele tinha um IMC maior do que 35. Os pacientes que têm obesidade grau 2 são os pacientes que realmente precisam tomar medidas para emagrecer. São pacientes que, se tiverem comorbidades, inclusive têm indicação de cirurgia bariátrica. A doença do refluxo gastroesofágico, por si só, já classificava Pedro como um paciente passível de uma cirurgia bariátrica. Pois bem, primeiro fizemos a avaliação dele e chegamos à conclusão de que ele era do perfil formiga. E foi uma avaliação difícil, porque Pedro afirmava que não comia doces, que não costumava comer doces no seu dia a dia. Porém, ele adorava café e ele colocava açúcar no café. E durante essa investigação, para levantarmos o seu perfil, eu descobri que quando ele tentava colocar adoçante no café, ele se sentia mal, caía sua produtividade, mudava seu humor e realmente parecia haver uma ligação importante com o doce. Na verdade, com o açúcar do café. E foi aí que aos poucos ele foi lembrando de outros momentos e que realmente ele comia muito doce. E não apenas comia doce, ele buscava o doce, que é o que caracteriza o paciente do perfil formiga, que são aquelas pessoas que procuram o doce. E era exatamente o que acontecia com Pedro. Ainda no consultório, como nós dispunhamos, realizamos um eletrocardiograma e ele foi encaminhado para realizar exames de sangue de segurança, antes de iniciar o tratamento. Pedro então retornou em 21 de setembro de 2021. E aí tivemos um levantamento de vários problemas de saúde que Pedro tinha. Eu vou ler aqui na ficha dele. Olha, além da obesidade grau 2, ele tinha a hipertensão, a pressão dele estava 140/97, então o caracterizava como hipertenso, ou seja, pressão alta. Ele tinha também a doença do refluxo gastroesofágico, como eu já tinha informado, e apresentava também sinais de esteatohepatite não alcoólica, que é quando o fígado começa a inflamar por causa da gordura. Existem algumas pessoas que têm gordura no fígado, mas nem todo mundo inflama o fígado por causa da gordura. No caso de Pedro, ele não apenas tinha gordura no fígado, como também estava inflamando o fígado, estava provocando lesões no fígado. E essa inflamação no fígado é pré-cirrótica, significa que isso vai evoluir para a cirrose do fígado. Aliás,
a principal causa de cirrose atualmente não é mais o alcoolismo, agora é a obesidade. A obesidade ultrapassou o alcoolismo como causa de cirrose do fígado. Então, a gordura no fígado é um fator de risco extremamente relevante, que se você tiver, você precisa emagrecer. Além disso, Pedro também tinha pré-diabetes e ele referia que algumas vezes sentia um mal-estar no peito, o que nos fez também suspeitar de alterações cardíacas microvasculares também relacionadas à obesidade. E ele também tinha alterações de colesterol. Pois bem, nós iniciamos um remédio para a pressão de Pedro, ele não podia ficar com essa pressão alta, e iniciamos todo um tratamento para ele emagrecer, com uma medicação que corrigiu esse comportamento do perfil formiga, e associamos também o Ozempic, que é uma medicação que contribui com o aumento da saciedade. Desta forma, fizemos uma espécie de desprogramação do comportamento e da fome de Pedro. E isso permitiu que ele executasse a nossa estratégia alimentar escolhida, que foi o jejum intermitente. E ele foi orientado a realizar apenas 2 refeições por dia, que equivale a um jejum de 16 horas por 8 horas de janela alimentar. Com um detalhe, na nossa dinâmica, o paciente não deve se alimentar nos intervalos das refeições, mesmo estando na janela alimentar. E esse jejum é realizado 5 dias por semana, de modo que ele tinha 2 dias, como eu gosto de dizer para os pacientes, para ele ser feliz. Optamos também por não realizar atividade física inicialmente. Era necessário ainda realizar outros exames de segurança para que Pedro pudesse fazer sua atividade física, já que ele tinha esse desconforto no tórax. E também optamos por realizar um suplemento de proteínas com vitaminas para poupar as reservas desses nutrientes e principalmente para poupar os músculos de Pedro. Pois é, Pedro retornou 30 dias depois, exatamente no dia 21 de outubro de 2021. E ele chegou feliz da vida, radiante. E aí quando eu perguntei o peso dele, ele estava com mais de 12 quilos perdidos. Ou seja, ele estava com um pouco mais de 107 quilos. Ele saiu de 120 e chegou a pouco mais de 107 quilos em apenas um único mês. Fizemos exames para ver se esse emagrecimento tinha sido muito rápido. E não foi. No caso de Pedro, foi um emagrecimento muito rápido. Ele perdeu muitos quilos. Mas existem peculiaridades no caso dele que explicam essa perda rápida. Ele é um paciente alto. Ele tem 1,84 m de altura, tem uma musculatura muito boa, porque ele tinha um histórico já de realizar atividade física, e ele também tinha muito peso para perder. Ele tinha um IMC maior que 35, então ele era bastante obeso e dessa forma ele tinha um gasto calórico muito elevado. A partir do momento em que nós fizemos a restrição de calorias, ele perdeu muito peso. Se fosse, por exemplo, uma mulher de 1,48 m de altura e que tivesse um IMC de 31, ela teria uma condição bem diferente para emagrecer. Então, lógico que ela perderia menos peso na balança, menos quilos, mas que nas proporções para o tamanho dela, para o peso dela, seria também algo relevante. Nessa segunda visita, Pedro trouxe para a gente um ecocardiograma que mostrava uma disfunção diastólica tipo 1 e que não tinha alterações da contratilidade segmentar do ventrículo esquerdo. Além disso, ele estava extremamente ansioso para iniciar a atividade física, mas não tinha feito ainda o teste ergométrico, que é um teste funcional, aquele da esteira, e que nos daria maior segurança para liberá-lo para a atividade física. Então ele foi orientado a fazer uma musculação leve e evitar os treinos de alta intensidade até a realização desse importante exame. E assim ele seguiu em frente, continuou emagrecendo e hoje está aqui nos servindo de exemplo como uma fantástica história
de emagrecimento. Então eu só tenho a agradecer a Pedro por me dar essa honra de fazer parte dessa história. Faça você também sua própria história de emagrecimento. Adquira agora o meu curso Emagreça 10 quilos ou mais, que está com uma oferta especial hoje para você. Ele é indispensável para qualquer pessoa que deseja emagrecer com ou sem medicações. Acesse agora o link que está na descrição desse vídeo e venha emagrecer comigo.